Você sabia que uma pequena árvore pode ensinar grandes lições sobre a vida? Pois é, toda árvore começa onde o olho não vê. Começa no solo, começa embaixo da superfície. Antes do tronco crescer, antes das folhas aparecerem, antes de qualquer fruto nascer, existe um mundo subterrâneo silencioso e vital, as raízes. E com a vida é exatamente assim. Aquilo que te sustenta nem sempre é aquilo que os outros veem. Muito do que você é foi formado em territórios invisíveis, na infância, nas memórias, nos afetos, nos traumas, nas palavras que você ouviu quando ainda nem sabia o que significavam, e mesmo que você não se lembre de tudo, suas raízes lembram. Você pode estar sofrendo hoje por uma raiz que não curou. Isso acontece porque muitos de nós estamos tentando viver o presente e construindo o futuro com raízes que nunca foram curadas. Raízes que foram mal formadas, que foram plantadas em solo de rejeição, abandono, medo, cobrança excessiva ou silêncio emocional. Não se trata de culpar, se trata de perceber, de discernir, porque aquilo que não é reconhecido não pode ser curado, e o que não é curado contamina. Raízes também falam de alianças antigas, de votos silenciosos que fizemos com nós mesmos, com os outros, com ideias e com dores. Quando você fala, nunca mais vou confiar, sempre vou precisar me provar, ninguém está por mim, essas frases se tornam raiz e com o tempo viram fruto. Um fruto amargo, muitas vezes, e a gente não entende de onde vem. Mas vem de lá, de baixo, do que foi plantado e nunca tratado. Antes de desistir, olhe para as suas raízes. A vida te chama para aprofundar, para curar, para revisitar, para replantar. Este é o tempo de fazer isso com coragem. É tempo de se perguntar: de onde eu vim? O que me formou? Que tipo de solo eu recebi? Que tipo de raiz eu estou alimentando? E principalmente, onde está plantado o meu coração? Porque se o coração está plantado em medo, tudo que você fizer vai carregar ansiedade. Mas se está plantado em amor, tudo que você fizer vai carregar paz. A raiz, quando está plantada em Deus, gera vida em qualquer clima, atura o calor, suporta a sequia, persiste no inverno e quando chega o tempo certo, floresce. Sem força, sem pressa, com paz. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela sabe de onde vem. E porque sabe de onde vem, sabe para onde vai. O que você não cura, repete. Antes de sabermos quem somos, precisamos entender de onde viemos. Essa é uma verdade incômoda para muitos, mas inegociável. Porque você pode construir uma imagem poderosa, carismática, admirada, pode acumular conquistas, seguidores, reconhecimentos, mas cedo ou mais tarde, a origem que não foi curada vai cobrar sua conta. Às vezes ela cobra com crises silenciosas, outras vezes com relacionamentos desfeitos, com repetições de padrões que você jurou que nunca repetiria, com medos inexplicáveis ou com a sensação de que sempre falta alguma coisa. Mesmo quando tudo está aparentemente no lugar, a origem não reconhecida não deixa de influenciar por ignorância. Pelo contrário, quanto menos você enxerga as suas raízes, mais elas governam seus frutos sem que você perceba. E é isso que constrói uma base emocional, uma memória afetiva, uma forma de se perceber no mundo. Crianças, por exemplo, não têm filtros. Elas internalizam, absorvem, interpretam o mundo através da emoção. E o que é vivido sem ser compreendido vira raiz. Quantas vezes você reagiu de forma desproporcional a uma situação simples? Quantas vezes você se sabotou sem entender o porquê? Quantas vezes você se pegou repetindo as mesmas emoções, mesmo jurando que desta vez seria diferente? As origens emocionais são como veios subterrâneos que carregam a memória da sua história. E quando ignoradas, elas continuam operando como sistemas invisíveis, sistemas que precisam ser reconhecidos para que possam ser curados. Muita gente rejeita Deus, quando na verdade está rejeitando a figura espiritual que foi usada para controlá-la, ou está projetando em Deus a imagem de um pai distante, de uma mãe ausente, de um sistema opressor. Curar as origens espirituais é se permitir conhecer o verdadeiro Deus e não apenas o que te ensinaram sobre ele. As origens espirituais também envolvem as alianças feitas sem consciência,
As palavras liberadas sobre você, as maldições familiares, as ausências espirituais que deixaram lacunas. Algumas pessoas tentam viver propósitos espirituais grandiosos, mas ainda carregam dentro de si a imagem de um Deus que rejeita, pune ou abandona. E é muito difícil florescer diante de um Deus que você teme como um juiz e não ama como um pai. E se a resposta que você procura não estiver no seu futuro, e sim nas suas origens? Porque a raiz que não é revista pode se tornar uma prisão, mas a raiz que é vista, tratada e reposicionada se torna uma ponte, uma passagem para um novo tipo de vida. E é exatamente isso que Deus deseja fazer, te conduzir para um lugar onde você possa florescer com liberdade, onde suas escolhas sejam movidas por convicção e não por repetição, onde seu amor seja pleno e não condicionado, onde sua vida espiritual seja autêntica e não performática. Raízes não são sobre culpa, são sobre verdade, sobre coragem, sobre profundidade. Quem olha para as suas raízes com maturidade pode, enfim, escolher que tipo de fruto deseja dar.